Afinal, o que que é o hop, cara? Pra ficar Vamos claro. Muito importante isso. Muito legal, né? Bom, o que não é hop? É mais Boa. fácil, Legal. né? O hop não é ferramenta, não é método, não é algo que você pega na prateleira e começa a aplicar em qualquer lugar. O HOP, Human Organizational Performance, ou desempenho humano e organizacional, é uma filosofia organizacional que molda procedimentos, cultura organizacional e comportamentos para transformar uma empresa mais resiliente. Resiliente baseada no foco no ser humano. Entendendo o ser humano como ele é, e não como, por exemplo, uma engenharia ou alguma coisa que você queira criar e tentar adaptar o ser humano a esse processo. Não, o processo tem que ser adaptado ao ser humano. Então, o HOP, ele tem esses dois aspectos. Como é que ele olha o ser humano, que é o desempenho organizacional, humano, e depois o desempenho organizacional. A empresa e as pessoas, elas têm os objetivos de crescer conjuntamente. Então, nada melhor que alinhar os fatores humanos e os fatores organizacionais nessa promoção mútua e benéfica para os dois. Muito bom. E é interessante, né, Robinho? Porque a segurança do trabalho, ela tem um viés... isso, acho que não sei se acontece ainda. Em algumas situações acontecem de a gente querer utilizar um produto enlatado que se aplique, Isso, né? Isso. Então, por isso que acho que é difícil alguns segmentos entenderem o conceito do HOP ainda, né? Não, perfeito. E o HOP tem 5 princípios básicos, né? Vamos falar um a um. O primeiro deles, errar é normal. Né? Isso já é um paradigma que se quebra, porque a segurança tradicional, ela combate o erro humano. E isso nasce lá, na verdade, logo depois dos anos 1800, que começa a ter a indústria a vapor, depois chega nos anos 30, com Ford, etc. As pessoas repetiam, eram contratadas, na verdade a grande estrela era a máquina, porque naquela época a humanidade aprendeu que poderia produzir mais, com mais rapidez, mais volume e atender as necessidades de uma grande população do que simplesmente aquela tarefa puramente artesanal, que era feito só no fundo da casa, etc. Porque você tinha energia agora, as máquinas podiam fazer coisas mais rápidas e maiores, em grande volume. Então, a máquina era a estrela principal e o homem era o acessório. Então, ele tinha que se adaptar à estrela, não a estrela se adaptar a ele. Então, aquela história do Charlie Chaplin lá, nos tempos modernos, que só apertava parafuso e ia para casa apertando parafuso. E é engraçado que nessa época também nasceu o sistema o conceito de treino, treinar o operador. Porque como ele fazia tarefas muito simples, eu tinha que treinar. É como se fosse um jogador de futebol ou basquete, que do basquete joga tantas vezes na cesta, né? Que nem o Oscar fala, quantos milhares de bolas esse cara lançou para ele ficar, nem pensar ele já acertava. Então é um movimento repetitivo. Mas o que nós temos hoje de trabalhador? Hoje a trabalhadora, ela tem que pensar, porque os processos são extremamente complicados. Naquela época, ou até nos anos 80, você tinha o quê? Sistemas analógicos. Hoje nós temos sistemas digitais, computadorizados, já na ponta do dedo do operador. Então olha quanta diferença entre apertar um parafuso e hoje apertar uma tela com várias funções. Sim. E a gente aplica os mesmos conceitos de lá. Então, trago um exemplo muito fácil aqui de entender. Dirigir. Todo mundo já um dia se sonha ou já está dirigindo, né? Vocês lembram da primeira aula de vocês dirigir? Né? Pega o carro com medo, né? Bota o nariz no vidro, né? Para ver se não vai bater nada de frente. Tenta trocar marcha, acertar, na subida o carro morre, dá aquela arranhada. É um desespero. Noção de espaço, então o que acontece? Primeiro, você tem uma velocidade baixa, porque você não conhece, né? Você não tem habilidade ainda suficiente. Você gasta uma tremenda energia cerebral, porque você quer prestar atenção em tudo, e ao mesmo tempo você comete muitos erros. Então, é um conhecimento baseado nas habilidades naturais, naquele conhecimento natural. A segundo, o comportamento, né, um comportamento baseado nessas qualidades normais. Depois você começa a dirigir um pouquinho mais, aí você já fica mais safo. Você pode até pôr o cotovelo na janela, pôr uma mão só, mas anda 80 km por hora porque você está ainda, 6 meses, 7 meses dirigindo e você não é safo. E mesmo assim ainda você se engana com sinais de trânsito, entra na esquerda quando não era entrar, entra na contramão, porque ainda você não conhece as regras. Sim. Você conhece muito da máquina, mas não conhece as regras. Então você tem erros relativos ao engano do procedimento, das regras. Então é um comportamento baseado na regra. E finalmente, quando você está lá mais de 5 anos dirigindo, 10 anos dirigindo, você já também todo relaxado. Nesse anterior,
a velocidade do cérebro é um pouco maior, né? Então você consegue fazer coisas. A sua energia cerebral é menor, porque você tem um monte de coisa que você automatiza, você não precisa pensar, mas em compensação você ainda comete erros da regra. Quando você está muito experiente, você pode atingir máxima velocidade, quer dizer, até ultrapassa, não pode, né? Mas ultrapassa o máximo limite daquela via, né? Porque você está seguro de si. Gasta pouquíssimo a mente, porque você controla tudo, já tem o sinal, olha, não de longe eu já sei o que acontece, e você se permite até tirar a atenção para fazer outras coisas. De repente dar uma olhada do Zap Zap, sabe? Você poder escolher uma música no rádio, aí de repente alguma coisa muda que você não estava acostumado, um cachorro sai correndo na frente, começa a chover de repente, um carro freia bruscamente, como você não está com a atenção, o cérebro está relaxado, você comete um erro. Ou seja, você comete erro quando você é muito inexperiente, quando você é mais ou menos experiente, quando você é muito experiente. Essa é uma teoria do Jan Rasmussen, que é a SRK, Skill, Rules and Knowledge, que é uma teoria famosa que mostra exatamente que um operador ele vai passar por todas essas fases. Então aquela história no final, você errou, presta atenção. Cara, antropologicamente e psicologicamente a gente não consegue prestar atenção 100% todo o tempo. Então se você tem um processo que depende de 100% da percepção humana, esse cara vai errar e provavelmente vai se machucar. Então quem está errado é o cara ou o processo? Então errar é normal. E a gente tem que planejar todos os processos e a forma como a interação com o processo, já levando em conta que o ser humano vai errar. Então já muda o paradigma de fazer uma máquina perfeita, com alta produtividade, alta qualidade e baixo custo, e encaixar o ser humano. Não, eu começo pelo ser humano. Essas são as habilidades máximas que eu posso ter. Então, como é que eu consigo a tal da falha segura? E aí eu tenho que, ao mesmo tempo, balancear minha produtividade, qualidade e custo para poder aceitar isso, porque eu vou ter uma longevidade melhor do meu processo.